Pois então, meus amigos, cá estou eu novamente para falar do nosso querido Esporte Clube Internacional, dessa vez não com um pós-jogo, mas para conversar sobre as principais situações que aconteceram no decorrer da semana, desde o confronto contra o time do Grêmio. Eu havia comentado que eu provavelmente iria fazer alguns vídeos falando sobre essas notícias, já que afinal de contas o nosso próximo jogo é só na primeira semana de abril. Temos várias novidades. Eu primeiro gostaria de comentar sobre as decisões tomadas pela gestão do Internacional, que é assim, cara, é meio assustador, sabe? Porque pra mim é a mesma situação daquele Grenal de 1-0 que a gente ganhou no Beira-Rio. Então eles deram uma sobrevida naquele momento e agora deram essa sobrevida nesse segundo momento. Porque imagina na situação de a gente se prejudicar no Campeonato Brasileiro e não se classificar no grupo da Sul-Americana, que eu já vou comentar. Isso já é um fiasco por si só, né? Já é uma fiasqueira. E aí tu vai ter que trocar o técnico, reformular tudo durante as duas competições, e aí a gente já sabe esse filme, a gente já conhece isso e não dá certo. Mas como as decisões já foram tomadas e o torcedor no momento não tem muito o que fazer, a gente tem que apoiar, cara. A gente tem que apoiar e a gente tem que torcer. Afinal de contas, são eles que estão representando o nosso clube. Eles que estão trabalhando para fazer com que o nosso clube cresça, que atinja os seus principais objetivos. Não andam conseguindo, mas enfim. Só nos cabe torcer nesse momento. Falando das principais novidades da semana no Internacional. Sexta-feira saíram os grupos da Sul-Americana e o nosso Inter se encontra no grupo E, né? Ele tá junto do Independiente de Medellín, da Colômbia, o 9 de outubro do Equador e o Guairena do Paraguai. Olha só, vamos falar bem curto e grosso aqui. Não dá pra não classificar. 9 de outubro, cara. Se tem um time que tem data no nome no teu grupo, tu tem que ter obrigação de classificar, cara. Guairena, mano. Que é isso, cara? Independente de Medellín, que é um defunto. Se não classificar, é o terceiro vexame do ano, hein? Só pra vocês terem uma ideia. O 9 de outubro tá em 14º do campeonato equatoriano. O Independiente Medellín, na teoria, é o mais xarope. Ele tá em quarto no colombianão deles lá. E esse Guairena é o 8º do campeonato paraguaio. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem que classificar isso com as duas mãos atadas nas costas. E esse que vai ser o primeiro jogo da volta do Internacional, depois dessas 15 dias de férias que eles vão ter aí. Esse primeiro jogo contra o 9 de outubro, jogando lá no Equador, vai ser numa quarta-feira, no dia 6 de abril, né? O jogo vai ser às 9h30 da noite, acho que não vai ser transmitido pela televisão, não sei como é que vai ser o procedimento, né? Tem a questão contratual que sempre muda, mas talvez tenha a probabilidade de passar na TV aberta. Falando agora de um profissional que tá praticamente acertado com o Internacional. Paulo Autuori. Esse cara, eu tinha comentado que se ele viesse ia ser um baita nome. Paulo Autuori, ele vem pra ser coordenador técnico do Internacional. Ele que tava no Goiás, aí teve mais ou menos uma rixa ali com os presidentes do Goiás, os mandatários lá, e ele acabou saindo, ele ficou um mês no Goiás e agora ele vem pro Internacional. Cara, a gente tem um nome muito bom agora. Um nome muito bom pra auxiliar o Medina e auxiliar o pessoal do comando de futebol. Paulo Autuori, ele entende de bola, pô. O Medina, ele tem a obrigação de olhar pro Autuori e conhecer o cara. Se ele não conhece, tá errado. O cara tem título mundial, tem Libertadores, a gente tem que estar graças a Deus que chegou um cara desse tamanho pro Inter. Pra mim, um baita nome e uma baita de uma contratação. Falando agora de especulações. Surgiu aí nas notícias da imprensa de que o Internacional está interessado no Lucas Claro e no Natan, os dois que jogam no time do Fluminense. Eu acho o Lucas Claro um jogador interessante. O problema é que ele é banquijo do David Braz lá no Fluminense. Então o momento dele não deve ser um dos melhores. O Natan também eu acho um jogador interessante. Qualquer jogador é interessante no meio desses caras que tem no Inter. E tem um nome em específico que eu acho bem legal, a provável contratação, que é uma aposta, que é do lateral Diego Porfírio do Ipiranga, né? Pra quem acompanhou os jogos do Ipiranga, principalmente contra a dupla Grenal, o Porfírio, ele é um bom lateral. Ele é um lateral que apoia bem, ele é driblador, ele vai pra cima, ele tenta criar jogada. Defensivamente ele tem alguns problemas de recomposição na marcação, mas isso aí também a gente adapta. Ele não é um jogador velho, ele tem 22 anos de idade. Ele também foi oferecido ao time do Grêmio. Eu não sei como é que andam aí as negociações, e ele vai vir pro Inter, se ele vai vir pro Grêmio, ou se ele só foi oferecido. Enfim, a gente vai tendo as notícias ao longo da semana. Mas eu acho um jogador interessante, cara. Pra quem viu os jogos dele contra a dupla Grenal, principalmente, ele foi muito bem. Inclusive agora, nesse primeiro jogo da final do Gauchão contra o Grêmio, ele jogou muito bem na lateral. E ele e o outro lateral lá, o Gedeilson. Eu particularmente gosto dessas apostas em jogadores que estão em clubes menores, né? Porque normalmente esses jogadores, eles têm a grande oportunidade deles, de se firmar em um clube grande, de crescer a carreira. Então, pelo menos sangue nos olhos, eu acredito que eles vão ter. Então, gurizada, essas são as principais informações que aconteceram na semana, desde o último confronto contra o time do Grêmio. Nós voltamos aí a jogar, como eu disse, no dia 6 de abril. Até lá pode ser que surja alguma novidade, alguma nova contratação. Provavelmente eu traga mais algum vídeo ao longo da semana falando sobre alguma novidade que surja nos próximos dias. Não te esquece de se inscrever, de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo com a gurizada aí. Um forte abraço para todos vocês, valeu e tchau!